Vamos fazer o Asatoma. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Prityama Amritam Gamaya. Om 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 Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Prityama Amritam Gamaya. Respira fundo, vai se colocando presente aqui, abrindo seus olhos, para a gente falar sobre a Vasalisa. Então, a Vasalisa é uma menininha que a mãe, em seu leito de morte, entrega para ela uma bonequinha e fala para ela sempre dar alimento para essa bonequinha. E que quando ela não souber o que fazer ou para onde ir, que ela pergunte para essa bonequinha. E aí, então, ela e o pai vivem o luto, e depois de viverem o luto, o pai se casa. E o pai se casa com uma megera, que tem duas filhas megeras. Então, Vasalisa convive com um trio de megera. E essas megeras têm inveja de Vasalisa, porque Vasalisa é boa demais, é bonita demais, boazinha demais. E aí essas megeras vão lá e apagam o fogo da casa e mandam Vasalisa para o mato, atrás da bruxa, para pegar novo fogo. E aí é quando Vasalisa encontra Baba Yaga, né, a bruxa, representando aí uma grande sabedoria, um grande poder. E ali Vasalisa tem, né, mais lições até que ela chegue. Ela tem várias tarefas até que ela chegue no fogo. E aí, então, ela consegue esse fogo de Baba Yaga. E quando ela volta, esse fogo que ela traz queima as megeras. Então, no encontro passado, eu li, a história é muito comprida, hoje eu não vou ler, que a gente já está começando atrasada, né? Gratidão por me esperarem. E essa história, ela traz várias tarefas. A gente começou a falar no encontro passado sobre uma das primeiras lições aí, que é deixar a mãe boa demais morrer e começar a escutar a nossa intuição. A gente viu que a maneira que a gente tem de escutar a nossa intuição é alimentando ela. E como que a gente alimenta? Quando a gente escuta a nossa intuição. Essa madrasta e essas irmãs, né, essas meias irmãs aí, as filhas da madrastas que chegam e ficam falando, são essas vozes patriarcal, né, que fica na nossa cabeça.
Você tem que fazer isso, você tem que dar conta disso, você não pode ir ali, menina não se comporta assim, né? O que é que você está fazendo? Isso não é para mulher, isso não é para você, né? Você não é boa o suficiente para isso, né? Então a gente viu aí a questão da mãe boa, que é a mãe, né? Que fala para a gente, pode dormir mais um pouquinho, não precisa fazer isso agora, né? Que protege a gente ali, né? Que faz parte da nossa criança. Quem é que está no comando, né? Da nossa vida? A mãe boa demais que fala, tá tudo bem você comer mais esse doce, você caminhou hoje mesmo, né? Você, tá tudo bem se você passar o seu cartão de crédito ali. Tem um livro que chama Psicologia Financeira, e ele traz exatamente esse trecho assim, ó, colocando em comparação a comida com o dinheiro. E eu sempre gosto de trazer essa comparação aqui para vocês. Lá ele diz de quando a pessoa vai, por exemplo, para a academia e ela começa a perder um pouco de quilo e aí ela já se permite comer mais, né? E às vezes a gente também é assim com o nosso dinheiro, quando a gente está saindo de dívida ou está começando a fazer a nossa reserva financeira, a gente começa a fazer um pouco de dinheiro e aí já quer, né, gastar, já quer colocar, já quer se trazer o prazer rápido, né, daquilo, como se eu já tivesse me tornado a pessoa que proporciona. Mas a Lisa ensina muito para a gente algo que eu falo muito nas sessões, que é sobre os ajustes de expectativa. Em qual parte da tarefa você está? Em qual parte da iniciação da mulher selvagem você está? E o que é que você está se oferecendo? Você ainda não concluiu tudo, não pegou fogo e calou a voz da megera e você já está querendo viver como? Dali a pouco a megera vem para cima de você de novo e aí você deprime, vem a raiva de si mesma, né? Vem a depressão, vem a frustração. Então, enquanto a gente não passa por essas lições, a gente ainda não está pronta para oferecer. Então, é observar aqui, aonde eu estou aprendendo né, a calar a mãe boa, onde eu aprendi a deixar a mãe boa de lado, o que é que eu já posso começar a me oferecer? O que é que eu já posso começar a fazer, né? E aí a gente vai andando pelas lições. Então, a primeira é permitir essa mãe boa morrer. Então, a gente leu até a página 100, 101, eu acho que eu não anotei aqui, mas aqui a primeira tarefa é permitir a morte da mãe boa demais. Começa ali na página 98. Lembrando que nesse conto, né, a Clarissa, a autora, ela deixa claro que todos os personagens são personagens da nossa psique, que todos os personagens do conto são partes nossas. E na vida é assim. Quem se apresenta para nós são parte nossas que nós estamos nos negando, né? Sábado a gente teve uma aula sobre mentira. Se eu atraio muitos mentirosos, é porque eu ainda vivo alguma relação de mentira. Talvez eu ainda estou mentindo sobre o meu relacionamento com os meus pais, ainda estou mentindo sobre mim mesma, né? Então, tudo que se apresenta na vida para a gente é um convite para a gente olhar aquilo que a gente ainda não está olhando, tudo aquilo que me incomoda, né? Tudo aquilo que começa a me mover, está me convidando a olhar algo dentro de mim. Então, a primeira tarefa é deixar essa mãe boa demais morrer e pegar essa intuição, pegar essa bênção, né? O que é essa intuição? Essa intuição é todo sucesso que já existe no nosso sistema. É o que as nossas avós viveram, o que nossas tias viveram, o que nossas ancestrais viveram.
o que as mulheres do nosso campo, do nosso sistema já viveram. A gente já tem o caminho do sucesso percorrido. Muita coisa já foi vencida no seu sistema. Muita coisa as mulheres do seu sistema já deu conta. E isso você também carrega. Da mesma forma que a gente carrega os traumas, né? Que a gente fala da lealdade cega, né? Que faz com que a gente escolha, né? Que a gente não enxergue além para se colocar dentro do mesmo padrão de trauma. A gente também carrega as histórias de sucesso dessas mulheres. Tudo isso está dentro da gente. Então, a nossa intuição, ela é muito sobre o sucesso de tudo que o nosso sistema já viveu. A gente já tem dentro da gente muitas histórias. Muita coisa aconteceu até a gente estar aqui. E aí é da gente se silenciar, começar a escutar a nossa voz interior, começar a se perguntar o que é que tem aqui, né? No momento de desespero. Ontem eu não consegui fazer a leitura com vocês, porque no domingo o meu carro falhou, morreu de vez lá em Sorocaba, né? Saí tarde da casa da veneranda. E a minha caçula, Maria Júlia, de 8 anos, gente, ela virou para a veneranda e falou assim: eu estou muito nervosa, eu estou muito ansiosa. E aí, né, eu e a Vê no automático, a gente foi falando, né? Ai, para quê, né? Ficar nervosa, já está resolvendo, a gente já estava indo para o guincho, né? E ela virou assim e ela falou, numa seriedade assim: eu nunca vivi isso. Isso é uma coisa que nunca aconteceu comigo, então eu não sei lidar, né? Ela falou assim: eu estou ansiosa, estou com medo, porque é uma coisa que eu nunca vivi. E quando ela encontrou o motorista do guincho, o motorista do táxi, e ela me viu, né, explicando, dando a chave para o motorista do guincho e tal, ela falou assim para os homens: eu não sei como que eu vou ficar quando eu ver o meu carro ali, porque eu nunca vi. É a primeira vez, né? Eu falei, gente, ela tem mais maturidade do que eu, né? Ela já está sinalizando, né, que ela não sabe, ela está ordenando dentro dela que era algo novo, e aí ela falou, eu vou aprender. Ela falou, eu nunca andei de táxi, eu vou aprender a andar, né? Aquela coragem. Eu falei, por que que a gente perde isso, né? De se localizar, de conseguir se colocar nessa vulnerabilidade, de entender os momentos que a gente está vivendo, né? E eu pensei, ela poderia simplesmente chorar, assim como eu fiz, né, em outros momentos de insegurança da minha vida. E foi muito engraçado, porque eu esqueci minha agenda no final de semana, e eu sabia que tinha lições ali no meu mapa astral, né, que eu fiz o meu mapa para 2025, e aí quando eu cheguei, tinha assim, ó, às 11h35, começar a lidar com a insegurança, que a gente virou a lua, né? No domingo. A lua entrou em touro, e daí era para eu começar a aprender a lidar com a insegurança. E aconteceu essa situação de eu estar fora da cidade, eu estava num passeio só com a caçula, né? E eu falei, como é tudo realmente alinhado. E é esse estado de presença que nos coloca para o próximo passo. Quando a gente entende que na hora que tudo se desordena, na hora que a gente não sabe, é porque um novo passo está sendo apresentado para a gente, uma nova história, a vida está pedindo uma nova conduta, fica mais fácil, né? Da gente aprender e conseguir lidar. E ali eu vi a maturidade da minha filha de 8 anos, de compreender que aquela ansiedade, aquele medo que ela estava sentindo, era de algo novo sendo apresentado. Não de simplesmente não saber lidar, ficar chorando, e dela sinalizar para nós adultos, sabendo que a gente saberia como lidar. Tanto que ela perguntou para o moço do táxi: isso já aconteceu com você? Você já viu o seu carro em cima de um guincho? E eu achei tão bonitinha, assim, né? Ela querer buscar o repertório. E às vezes a gente fica ali na dor, né? Sem processar, sem colocar ordem, sem separar, né? É, a gente vai ver, eu acredito que é a sexta tarefa, separar isso daquilo, né? Que é quando a vasalisa começa a separar ali
né? A gente fala o joio do trigo, né? Mas ali ela separa o que é bom do que está morto. Enfim, o que ficou para mim de uma grande lição desse acontecido e ali assistindo a minha filha é exatamente isso. A hora que, por exemplo, a hora que eu liguei o carro, porque o carro não deu partida, minha primeira reação foi avisar a veneranda, né, que eu estava lá em Sorocaba, que eu ia para casa dela, aí ver, atrasei aqui. Depois pensar em quem poderia me socorrer. Aí liguei para alguns amigos que não estavam na cidade. Aí eu respirei fundo, eu falei, nossa, mas eu tenho seguro. Deixa eu ver o que é que tem aqui no seguro. Eu nem sabia que eu tinha um aplicativo do seguro e que eu poderia chamar. E aí eu falei, tá aqui o meu recurso interno, né? O recurso a partir de mim. Então, muitas vezes, numa hora de desespero sobre qual caminho seguir, igual ali a Vasalisa, é o se silenciar, né? Naquele momento eu tirei a mãe boa da criança que queria que alguém resolvesse para ela e comecei a buscar os recursos que eu tinha para começar a resolver. Então é uma história simples e de cotidiano, mas que você pode trazer isso para a sua vida. Onde que você está esperando que alguém apareça para resolver, que alguém venha te socorrer e que você não está olhando para os recursos que você já tem, para os recursos que você pode usar, que pode ser muito rápido. Porque naquele momento, quando eu entrei no aplicativo, e ali tinha até a localização que eu estava e onde tinha um técnico mais perto, deu que o técnico chegaria em 15 minutos, ele chegou em menos de 10 minutos, né? Por exemplo, se eu fosse esperar o meu amigo que estava em Araçoiaba, que horas que ia vir? Então, quanto que na hora do desespero a gente esquece dos recursos que a gente tem. A gente não pergunta para a nossa boneca, né? Para a nossa intuição. A gente não respira, a gente não percebe o que é que a gente está sentindo. Coloca a ordem e começa a seguir. Espero que isso faça sentido para vocês e acrescente aí de aprendizado de alguma forma para vocês, porque foi muito grande para mim. E aí, aqui é sobre a gente, então, matar essa mãe boa, a primeira tarefa, sobre a gente começar a se colocar no movimento, sobre a gente pegar a nossa bonequinha e começar a ir para a vida, pegar a nossa intuição. Para isso, a gente começa a segunda tarefa, que está na página 102. A gente começa a denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da madrasta má é detestável. Entra no mundo de Vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes tarefas desse período. Aprender ainda, com maior conscientização, a largar a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida florir. Vasalisa torna-se escrava, mas isso de nada adianta, porque a gente pode servir a essa voz da megera que fica falando para a gente: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer mais um curso, você tem que entregar mais, você tem que fazer mais, né? Ela fica ali nos colocando numa energia masculina muito impossível de servir o tempo todo. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do céu, a madrasta e suas filhas. Incorporar esses aspectos, criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesmo. Os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores, né? Ela cita aqui. Deixar acumular atenção entre quem se aprendeu a ser e quem se realmente é. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça o novo self intuitivo. A madrasta e suas filhas representam elementos poucos desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados
indesejáveis ou inúteis pelo ego. Lembram que nosso ego é a nossa criança não atendida, sendo, portanto, relegados às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, como veremos, pois quando ele irrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamos ainda mais fortes e mais sábias. Nesse estágio da iniciação, a mulher vê-se acossada por exigências banais da sua psique, que a exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante de que deve ser registrada por todas as mulheres. Ou seja, de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. Entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmos. Olha que profundo isso. Ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. Ser a gente mesma faz com que a gente se isole de outros. Entretanto, ceder ao desejo dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmos. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Aqui eu vou trazer um exemplo meu, assim, de mim, e que eu acredito que eu já falei aqui e que vocês trazem aí para a situação de vocês. Aqui é muito sobre essa questão da exposição, por exemplo, do meu trabalho. Quando eu começo a ser eu mesma, quando eu começo a falar da constelação, quando eu começo a me posicionar, pessoas começam a falar mal da constelação, clientes começam a se distanciar, a minha família não entende nada. E aí eu paro para observar e penso assim, essa pessoa vai comprar a sessão de mim? A minha família vai comprar a sessão minha? Não. Para que eu quero falar isso? Porque sou eu mesma. É a minha missão. Eu vou falar com quem vai comprar de mim, com quem vai se conectar comigo. Mas por muito tempo eu deixei de trazer isso para o mundo e de começar a colocar isso, porque isso desagradava outras pessoas, porque não era o conceito de outras pessoas, mas era o meu, né? Então, o que é que você vem se distanciando de você? Ou querendo agradar ainda alguém que você não está seguindo? Se você ainda não tem sucesso em algo que você está se propondo, isso é muito relacional. E aí você precisa começar a se perguntar: qual relação aqui está fracassada? Qual relação aqui eu ainda estou sendo obediente, que eu não estou seguindo, que eu não estou conseguindo o meu sucesso? Então, toda demora de resultado tem uma espera relacional. Se eu ainda não estou tendo resultado em algo, é porque eu ainda espero de uma relação. E muitas vezes, até em relação à saúde. Então, se eu ainda não tenho sucesso em algo, é porque eu ainda espero que alguma relação se ajuste para eu ter a permissão de ter esse sucesso. Eu estou distanciando de mim mesma. Eu estou deixando de ser eu mesma. Vasalisa é privada dos seus direitos de herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la. E por ser herdada por essa família,
No que lhe diz respeito, ela é desnecessária. A família a odeia e a insulta. Trata-a como a estranha, aquela que é indigna de confiança. Nos contos de fada, o papel do estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. Ou seja, quem é mais buscador, quem está buscando mais conhecimento, vai ser o estranho na família. Mas aí a gente quer a aprovação, quer continuar igual, mas quer ter resultado diferente. Por isso que essa frase é tão sábia, que não tem como você ter resultado diferente tendo as mesmas ações. A gente vai ser reconhecido como a estranha na família, no ciclo de amigos, né? Quando a gente está buscando conhecimento, a nossa força de intuição muda, né? A nossa linguagem muda, os nossos hábitos mudam. Tem sentido para vocês isso? Chega no coração de vocês? Vão colocando aí para mim, eu saber que não estou sozinha aqui nessa jornada. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher, pela cultura à qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas. Lembra que eu falei para vocês dos ajustes de expectativas que a gente tem que ter? Então, isso é muito importante. Gente, entender ajuste de expectativa, vamos supor, eu estou faturando R$ 500, e aí eu já quero faturar R$ 10.000, se eu ainda não passei nem pelo processo de quem fatura 2.000. Então, eu tenho que ir ajustando. Eu posso colocar que eu vou faturar daqui R$ 10.000 daqui 2 anos. Mas eu tenho que olhar a trajetória, quem eu preciso me tornar, o que eu preciso fazer. Por enquanto, eu estou aqui na mentalidade dos 500, vamos supor. E aí eu posso colocar assim, eu vou faturar 2.000 em X tempo, e o que é que eu vou fazer? Avancei, né? Avancei em umas tarefas, e depois avancei em outras tarefas. Eu vou superar, vou correr uma maratona, né? O que é que eu vou começar a fazer? Começar a cuidar do meu sono primeiro, porque quem corre tem que dormir bem, e eu nem durmo direito. Vou começar a me hidratar, por quê? Porque quem corre se hidrata, e eu não tomo nem 1 litro de água por dia, entende? Eu vou ajustando a minha expectativa até que eu chegue. O que é que tem para mim hoje? É igual aqui, ó, uma das coisas, né, que fica aqui. Ah, porque você tem que lançar, porque você tem que fazer live, porque você tem que estar à frente. Nossa, Lenita, porque era para você estar morando em Sorocaba, porque o conhecimento que você tem era para você estar muito adiante. Eu concordo. Eu tenho muito conhecimento, eu busquei muito conhecimento. Mas quando as pessoas começam a falar isso para mim, eu já caí nesse buraco, vocês sabem, de ficar, meu Deus, onde que eu estou, onde que eu estou? Quando eu volto para a minha realidade, que eu tenho uma filha autista de 16 anos, que tem 16 anos e que tem muita capacidade, que é muito capaz de si, mas que tem as suas limitações, por exemplo, dentro do ambiente social da escola. Então, para onde que eu vou com essa menina? Quando eu volto para a minha realidade, que eu olho, eu tenho uma criança de 8 anos, né? Que agora participou da imersão, se identificou, né? Super com tudo do 4, mas escolheu o 5 por causa da cor, né? Aí a gente vê a sensibilidade, o lado artístico do 4. Então, ali eu acho que é um 4/5 ou um 5/4 ali das duas, né? Então, ou seja, somos 3 personalidades intensas. Então, tem uma criança de 8 anos artística que ainda sonha, que ainda tem muita expectativa sobre mim, sobre o meu acolhimento, né? Sobre o meu tempo, que chega da escola querendo contar, que acorda querendo colo, né? Então, como que eu vou, né, ter esse lugar? Como que eu vou ter esse lugar de conseguir sair muitas vezes? Eu falo que o divórcio me trouxe essa liberdade, né? No final de semana que elas vão para o pai, eu não tenho responsabilidade nenhuma e consigo fazer muita coisa. Mas eu tive que ajustar.
né, a minha expectativa dentro da minha vida real. E daqui, da onde eu estou, com os recursos que eu tenho, eu acredito que eu estou fazendo muita coisa. Mas posso melhorar, desde que eu vá me tornando quem pode me oferecer mais, né? Daqui a pouco eu posso me oferecer mais ajuda com a casa, mais ajuda com as roupas, mas, né? Tive que me trabalhar muito para aceitar a ajuda do pai, para eu poder ter mais esse tempo. Então, volta e começa a ajustar as suas expectativas. Porque senão você só vai ficar no buraco da frustração, só vai ficar com essa sombra falando no que você tem que fazer, exigindo de você, e não vai concluir essas tarefas. Não vai realizar o que você pode realizar agora, no espaço e na mentalidade que você está. Então, é ajuste de expectativa. Qual é o meu cenário real? Dentro desse cenário real, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso me movimentar? Esse final de semana eu encontrei com uma pessoa que fez o NA Life, o último NA Life que eu estava como staff, e depois ela fez o treinamento também de Enneagrama, ela é psicanalista, né? E ela estava falando assim, o que é que você faz para captar cliente? Eu falei assim, captar cliente até hoje é o meu maior desafio. Só que eu tenho muito tempo de jornada e as pessoas chegam para mim por indicação. Eu estive também em muitos ambientes onde as pessoas foram me conhecendo. Só que eu também tinha dificuldade de estar em ambientes presenciais antes do meu divórcio, né? Porque eu tinha um relacionamento onde eu não sabia, onde eu não tinha ferramentas para lidar com aquele relacionamento e eu não tinha essa permissão de estar aonde eu queria estar e aonde a minha expectativa demandava. Então, eu fiquei muito tempo vibrando nessa frustração. Então, por isso que eu sei que agora eu vibro diferente, mas eu vou começar a criar isso para frente. A velocidade disso vai vir quanto mais eu trabalhar a minha mentalidade. Mas captação ainda é uma dificuldade gigantesca minha. Olha o quanto que essa comunidade é rica e o quanto a gente ainda não cresceu. Por quê? Por conta da minha dificuldade de captação, né? Então, assim, é de ir reconhecendo. Eu falei, aliás, é isso que eu estou trabalhando em mim agora. Agora eu estou trabalhando vendas, estou trabalhando captação, porque agora eu tenho técnica suficiente para entregar, né? E aí, isso me fez muito olhar para essa questão de novo, de ajuste de expectativa. Então, onde você está e como que está isso? Que aqui, ó, fica claro, a estranha, aquela que é indigna de confiança. As nossas pessoas do nosso círculo não vão confiar na gente. E a gente quer que eles confiem, que eles aprovem para a gente poder seguir. Nos contos de fadas, o papel do estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por pertencer à superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, de cada sociedade em particular no que diz respeito às mulheres. Essas camadas e injunções culturais, ou seja, do superego, não são vivenciadas pelas mulheres como se emanassem da psique do self da alma, mas dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é inata. As camadas culturais e do superego podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. A família da madraça de Basalisa é um gânglio intrapsíquico que intercepta o nervo da vitalidade. Elas apresentam como um coro de megeras irredutíveis que provocam a menina. Você não sabe fazer isso. Você não é boa nisso. Qual voz vem falando isso para você? Você não é o suficiente, isso não é para você, mas você fazendo isso, mas você, né? Quem já te disse isso? E quantas vezes você diz isso para você?
Você não tem tempo. Você só é boa para coisas simples. Ou você só é boa para aquilo que você estudou, né? Ou para aquilo que a gente sabe fazer aqui. Para outras coisas você não é boa. Só se permite que você faça esse tanto e nada mais. Só se permite que você ganhe esse dinheiro e nada mais. Quanto que a gente batalha para quebrar um teto financeiro, um teto de relacionamento, né? A gente fica ali recebendo aquilo, muitas vezes dentro do próprio casamento. Quantos casamentos existem dentro de um casamento? E que a gente tem que ir ampliando o nosso merecimento, o nosso receber para receber mais daquilo. Desista enquanto ainda pode. Da onde vêm essas vozes para você? Como Vasalisa ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida, para que ela reconquiste sua vida algo diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo que a intuição de Vasalisa a respeito do que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial e que o pai da psique também não percebe o ambiente hostil, ou seja, a minha parte masculina, aquela parte que eu coloco limites, também não percebe o que está acontecendo. A minha parte masculina, que é a parte que, né, que traz aqui, ó, só permite que você faça esse tanto e nada mais. A minha parte masculina que fala, não, você pode fazer mais dinheiro para você sim, você merece ser melhor tratada assim. Vamos colocar limite aqui, né? Esse pai também tá ali, né? Sem perceber isso. Ele é bom demais e não dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. É interessante observar que as filhas têm pais ingênuos com frequência, que as filhas que têm pais ingênuos com frequência levam muito mais tempo para acordar. Nós também sofremos interceptação quando a madraça que existe em nós ou à nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste em que nos concentremos nas nossas falhas. Aqui, quem empreende super se identifica com isso, mas quem está lá na CLT, quem tem um plano de carreira, ou até numa relação, numa amizade que começa, num curso que começa, num grupo social que começa, né? Começa a olhar para o que falta e não para o que tem a oferecer. E muitas vezes no relacionamento amoroso também. Então, nós também sofremos intercepção quando a madrasta que existe em nós, à nossa volta, nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste em que nos concentremos nas nossas falhas, em vez de perceber a crueldade que gira ao redor, seja dentro da psique, seja dentro da cultura. Mesmo assim, ver alguma coisa a fundo ou perceber tudo o que possa estar oculto exige intuição, bem como força para suportar o que se vê. Porque às vezes a gente não tem força para suportar a nossa realidade, né? É, eu citei aqui o exemplo meu, por exemplo, sobre mudar de cidade, sobre carreira e tudo mais. Era difícil demais para mim suportar a minha realidade. E a gente tem que suportar aquilo que a gente vê. É muito do que a gente viu na aula de sábado, né? Que a gente vê o que fala e não fala o que vê. A gente começa a trazer mentiras para dentro da gente. Como Vasalisa, podemos tentar ser gentis quando devíamos ser espertas. Podemos ter sido ensinadas a pôr de lado um insight penetrante com o objetivo de não criar problemas. Contudo, a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser maltratada.
embora a mulher sinta que, se for ela mesma, estará se afastando dos outros. É exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar alma e promover mudança. Porque às vezes a gente quer ser a gente mesma, mas a gente não quer perder nada. A gente quer continuar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com a mesma relação e quer viver outra história. É assim que a madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vasalisa embora. Elas tramam em segredo. Entre na floresta, Vasalisa, vá até Baba Yaga. E se você sobreviver, o que não acontecerá, então talvez nós a aceitamos de volta. Essa é ideia de importância crítica, porque muitas mulheres ficam emperradas no meio desse processo de iniciação, como que suspensas de uma argola pela cintura. Embora exista um predador natural na psique, aquele que diz: morra, droga, por que você não desiste? Né? Quantas vezes a gente não escuta isso para não desistir? Quantas vezes eu não escuto isso lá na esteira da academia? Misericórdia, gente. Né? Ou então, quando você tem que fazer 3 sessões, você fez 2, já vem, né? Desiste, para aí mesmo, né? Num estilo bastante automático, a cultura na qual a mulher vive e a família na qual foi criada pode exacerbar dolorosamente aquele aspecto natural e moderado que diz não na psique. E muitas vezes a gente começa a se criticar e a dizer coisas baseado no que a gente ainda espera da nossa mãe. E muitas vezes a gente não consegue pegar essa intuição, né, que é muito feminina, por conta do que a gente ainda julga da nossa mãe. Tá trazendo insight para vocês isso? Essa leitura, coloquem aqui para mim, sinalizem aí para eu saber onde a gente está. Aqui, ó, página 105. Por exemplo, mulheres criadas em família que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar na mão empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Elas acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas no Monte Everest de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo, ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorosa, dispendiosa para tentar provar às suas famílias que têm valor. Eu já atendi mulher com muitos cursos que ela estava olhando de que ela tinha que mostrar para a família que tem valor. Ou mulheres que procurou fazer, tipo, 3, 4 faculdades, porque foi a primeira a fazer faculdade, a primeira a ter uma profissão na família, e depois ela foi dando um certificado na mão de cada irmão. Começa a observar, né? Agora vocês me aceitam? Agora que eu já provei que eu sou suficiente, agora que eu fui lá e fiz uma faculdade, e depois fiz outro curso, e depois montei uma loja, e depois fui fazer outra coisa, agora vocês aceitam que eu posso fazer o que eu quero? Não, está bem, suspiro. Vejam só essa. É claro que os gânglios da família da madrasta nos pertencem. Não importa de que modo eles tenham chegado a nós. E é nossa função lidar com eles com energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar nosso valor ao coro de megeras enciumadas é em vão. Como veremos na realidade, impede a iniciação. Porque eu não saio dali, eu fico tentando ser boa para a megera da minha psique. Eu fico tentando provar que eu sou boa o tempo todo. Eu não vou buscar o meu fogo. Eu não entro floresta adentro. Eu não vou para minha mulher selvagem. Vamos fazer uma meditação agora
de aceitação. Vou pedir para vocês respirarem fundo e se colocando aí num espaço que vocês consigam fazer. Concentrando, sentindo seu coração. Sente no meio da sua sobrancelha, solta um pouco os seus ombros. Se quiser, leva os seus ombros lá na orelha, puxando o ar, e solta os ombros e solta o ar. Relaxa do seu jeito. Faça respirações do seu jeito, que te traga presença. Eu quero que você imagine uma menina qualquer, muito criança. E essa menina aqui é a mãe dela. E essa menina aqui, que é a mãe, é a sua mãe. Ela está querendo a sua avó. E então a sua avó aparece e a sua avó não está muito bem. A sua avó não consegue olhar para essa menina. E a sua mãe vai como quem levanta os bracinhos, é aquela criança pedindo colo. E aquela avó não consegue perceber a necessidade daquela criança. E você vê ali a sua mãe criança se frustrando, esperando da avó, esperando da mãe dela. E ela cresce um pouco. Se você não consegue visualizar, você pode escrever a palavra adolescente. E ela cresce uma adolescente que ainda procura ser validada pela mãe, que ainda procura ter um elogio. E talvez por algum motivo ela é até distante, até fisicamente dessa mãe. E ela é muito carente. Ela sente muita falta desse amor, desse elogio, desse colo. Essa adolescente passou por fases, talvez nos primeiros meses, onde ela não teve leite, onde ela não teve colo. E ela está triste. Ela não se sente bonita. E você olha e diz assim: mãe, agora eu vejo. Se você tem dificuldade de visualizar, repita em voz alta o seu inconsciente. Mãe, agora eu vejo que você também teve dor, que a sua alma também teve um caminho, e que você também teve motivos para não acreditar em você, para não ir além, para permanecer num relacionamento, para permanecer num trabalho, ou até para não trabalhar, para ter só o dinheiro que teve. Agora eu vejo quanto a vida te colocou assim. E que muitas vezes, mãe, eu cobrei do seu vazio. Respira fundo. Você vai dizendo: mãe, agora eu começo a respeitar a sua humanidade. Agora eu começo a respeitar o desenvolvimento da sua alma. Muitas vezes eu exigi coisas
que faziam parte do seu vazio. Eu faço agora um ajuste de expectativa. Muitas vezes eu fico esperando que clientes, chefes, parceiros amorosos reconheçam em mim o que eu ainda cobro de você, mãe. Mas que as suas dores não permitem que você me entregue ou que você me olhe diferente. Para romper esse ciclo, eu tive que ser a estranha, que ser diferente e buscar o conhecimento. E talvez isso trouxe uma estranheza para a nossa relação. E agora, dentro de mim, eu ajusto as expectativas que eu tenho de você, olhando para o caminho da sua alma, não sentindo dó, nem te diminuindo. Você é maior. Você veio antes. Mas agora eu não cobro do seu vazio. Eu busco conhecimento e busco força diante de todo o sucesso que já existe no nosso sistema, para eu me oferecer isso agora, adulta. Eu ofereço para mim e para minha criança. Muitas vezes eu me transformei na mãe boa demais para mim mesma, na busca de fazer diferente de você, de um lugar desafiador, desafiando aquilo que você não me deu, a expectativa que você não atendeu. Muitas vezes eu me coloquei para dormir quando eu poderia estar estudando. Muitas vezes eu me coloquei para descansar quando eu precisava movimentar o meu corpo. Muitas vezes eu me protegi da exposição pelo medo de errar, esquecendo que eu também sou humana, porque eu calei a sua humanidade, mãe. Porque eu ainda olhava para os seus erros. Eu ainda olhava até onde você foi e me comparava. Porque eu ainda esperava o colo, assim como você esperou da vovó. Eu sinto muito, mãe, por todas as vezes que eu esperei e tive expectativa do seu vazio. Agora eu vejo. Respira fundo e visualiza sua mãe, adulta, grande na sua frente. Ou simplesmente escreva a palavra mãe bem grande. Imagine muitas mulheres em volta dela. Mulheres que tiveram sucesso na maternidade, mulheres que venceram doenças, mulheres que foram amadas, mulheres que aprenderam a organizar a sua casa e gerenciar a casa como ninguém, que aprenderam a administrar o tempo da colheita, o tempo que se lavava a roupa, o tempo que se cozinhava.
Mulheres que sabiam o que cozinhar em cada estação do ano. Quanta sabedoria, quanto sucesso nessas mulheres. Mulheres que sabiam alimentar uma família com o pouco que se tinha. Olha que gestão de negócio. Que plano de carreira que existe. Quanta sabedoria existe aí. Mulheres que tinham intuição do que ia acontecer. Se seus homens estavam tristes, se estavam fracos, se estavam fortes. Olha para tudo isso e deixa vir o que mais vier de informação do seu sistema. Mulheres que acolheram dores, que tiveram força de ver a realidade e ter fé, espiritualidade de mudar essa realidade. Mulheres que fizeram viagens longas, que menstruaram durante essas viagens e que deram conta. Mulheres que sabiam qual chá tomar. Mulheres que sabiam o que o corpo estava pedindo. Respira fundo diante de toda essa sabedoria que se apresenta. E imagina que todas essas mulheres começam a abençoar a sua mãe com uma luz que vai potencializando a sua mãe. Raios de luz vêm para a mãe. Sente essa energia. Então, sua mãe estende as mãos e toda essa luz vem para essa mão, se transformando em uma boneca. E ela te entrega como a bênção dela e de toda a sua ancestralidade. E você diz sim para tudo isso. E sim para como ela foi. E agora você não precisa mais esperar a aprovação, o colo, o doce, a comida. E você pode dizer, mãe, você me nutriu o suficiente. Eu olho para essa força. E agora eu vejo, né? A vida foi o suficiente. E agora, olhando para toda essa força, olhando para a sua humanidade, eu me permito escutar a minha intuição. Eu me permito fazer o que tem que ser feito. Eu me permito iniciar o meu processo de conhecimento. Respira fundo. Diante dessa energia, você pode perguntar qual é o caminho da minha alma. E deixa vir qualquer palavra, qualquer visão, qualquer cheiro. Olha para essa. E agora eu escuto a minha intuição, que é a voz do sucesso de vocês. Respira e repete a pergunta: qual é o caminho da minha alma?
Respira fundo e diz: eu aceito o que precisa morrer em mim. A morte da mãe dor. E fico com a mãe real. Fico com o que é real de mim, com a minha verdade, para encarar as vozes megeras que dizem que eu não consigo, que eu não sou capaz, que não é para mim. Eu posso começar a buscar. E se vier do seu coração, você pode dizer: hoje eu vou acender uma vela, como quem acende a minha própria intuição, para me ouvir, para ser eu mesma. Em honra a tudo que vocês aprenderam. E agora eu posso praticar. Vocês podem viver o sucesso através de mim. E olha para sua mãe e diga: mãe, em mim você vive o sucesso. E dentro de mim eu aceito a sua humanidade. Respira fundo. Sinta a presença dessa boneca, dessa intuição. Se vier do coração, faça esse comprometimento de acender uma vela hoje, como quem acende a sua intuição. Respira fundo e vai abrindo seus olhos, se colocando presente aqui. Tá todo mundo bem? Conseguiram fazer? Acho que ficou um pouco longa, mas eu fui seguindo o que o campo foi trazendo. Então, que hoje, se vier do seu coração, que você acenda uma vela, como quem acende a sua intuição, como quem se aproxima da sua própria luz, para ser você mesma, mesmo diante das vozes da megera. Uma luz para iluminar a sua sombra, essas vozes sombrias, as vozes da madrasta, as vozes, né, dessa família. Tá todo mundo bem? Tá bem aí do lado? Gratidão. Espero que esse encontro leve vocês para o mais. Que bom, Su, que foi lindo. Espero que esse encontro leve vocês para o mais. Mas sigam com um ritual para fisicalizar. Tragam isso para o sentir de vocês. Se a vela não fizer sentido, talvez um incenso, né? Ou talvez um chá muito poderoso. Senta-se ao sol, né? Para o sol iluminar, né? Quem tiver oportunidade, toma aí um chá, né? No sol foi forte, né? Para mim também foi. Eu tive que ir para o meu centramento em alguns momentos. Acho que vocês perceberam, assim, a cor foi bem forte esse campo mesmo. Eu acredito que as nossas ancestrais estavam, né, sinalizando aí a intuição aqui estava bem forte. Eu tinha acendido um incenso também aqui para o nosso encontro já nessa intenção, né? A lei da intencionalidade é tudo, gente. Então, assim, intencionem, né? Acender uma vela para mostrar o caminho, para iluminar você diante de quem precisa te ver, né? Então, assim, onde estão as pessoas que podem ser contribuição para mim, que podem me ver? Acende uma vela, né, para iluminar o seu caminho, iluminar a sua intuição, iluminar a sombra que você ainda não viu que precisa lidar. Lembre, gente, que toda demora de um resultado é relacional. Qual relação eu ainda estou esperando de um vazio? Né? Aqui a gente viu em relação à mãe, mas quantas relações a gente não teve expectativa de receber algo de lugares que eram vazios, né? Então, onde que está isso aí dentro de você? E as vozes ali da megera ficou falando para vocês ainda, né? Do que vocês tinham que fazer, que não era para vocês, que era só isso mesmo que vocês mereciam, né? Então, busquem isso dentro de vocês. Eu fico disponível para vocês compartilharem.
Se sentirem, postem lá no Instagram, me marquem, postem lá no grupo para inspirar as outras semeadoras, para ninguém ficar para trás, né? Para que elas embalem com a gente aqui nessa leitura, assistam gravadas, mas que se sintam acolhidas lá no grupo, tá bem? Deus abençoe vocês. Gratidão por permitirem na minha missão mais um dia. Eu amo vocês, honro vocês e toda a ancestralidade de vocês. Beijo. Gratidão.